Vamos continuar o livro do Dr. Norberto Kepp, Glorificação. Vamos falar hoje da inversão na página 16. No ano de 1977, depois de imensas dificuldades no trato dos indivíduos em psicanálise, comecei a notar um fator que se tornou fundamental na percepção da atitude neurótica, o processo de inversão. Desde que nascemos, iniciamos um processo de entrar em contato com o mundo e todas as suas coisas em uma sequência limitada. A isso podemos dar o nome de revelação, que é praticamente o centro de toda a existência. No entanto, o homem fez uma inversão em seus conceitos, principalmente sobre a vida, a verdade, querendo vê-las como algo iníquo para si mesmo e passando mesmo a acreditar que seriam produtoras de grande sofrimento. Deus nada criou deste modo, ditar que seriam produtoras do grande sofrimento. Deste modo, criou um sistema social invertido, seja no âmbito político, econômico, etc., que se tornou um pesado fardo para si mesmo. A inversão que o ser humano realiza é sempre em relação à verdade, não a aceitando. Isso acontece toda vez que negamos, omitimos ou alteramos a realidade. Queremos pensar que para permanecer no bem, teremos de sofrer os açoites da realidade, como se ela fosse um castigo imposto pela vida sobre nós. Tentamos pensar ainda que o mundo precisa de nós, que a humanidade perderia muito com a nossa morte. Nero, que até o próprio Criador se beneficia com a nossa existência. O primeiro passo para a percepção da origem da psicopatologia foi o fato da inversão psicológica, através do qual tentamos colocar tudo ao contrário em nosso interior. A fantasia excelente, a realidade nociva, o amor um prejuízo, o ódio um bem, a paciência um desgaste e a intolerância o progresso, etc. A própria ciência da psicopatologia nasceu invertida. Por causa disso, aliás, como todas as outras coisas da civilização, porém ela está conseguindo o que as outras não conseguiram: corrigir-se por si mesma. Sigmund Freud não falou que o mundo está de pernas para o ar? Em meus trabalhos psicanalíticos, tenho chegado a conclusões até opostas de Freud. Por exemplo, não é o elemento recalcado o culpado pela neurose, mas a atitude do indivíduo em tentar reprimi-lo. Não é um inconsciente que nos causa as perturbações, mas nossa conduta em esconder a consciência. Não é o uso da libido o caminho para o próprio
desenvolvimento, mas justamente a independência é ele. Estou mostrando que, sem o uso correto da dialética, não conseguiremos perceber a inversão. Por exemplo, somente um indivíduo profundo poderá Estou mostrando que, sem o uso correto da dialética, não conseguiremos perceber a inversão. Por exemplo, somente um indivíduo profundo poderá notar sua superficialidade, assim como só aquele que é mais são é que verá sua insanidade. A inversão acontece tanto na projeção da insanidade, na sanidade, como na colocação da sanidade na insanidade. Exemplificando, ninguém pode ser alegre com a doença. No entanto, coloca na visão de suas dificuldades, que é a sanidade, o motivo de sua moléstia, sendo essa atitude a única chave essencial possível para resolver seus problemas. Neguemos ou não, estamos sempre diante de um sentimento de prejuízo perante a vida, que nos serve de consciência para ver a atitude de negação, omissão ou alteração que lhe fazemos constantemente. Porém, colocamos fora na existência o que realizamos contra, porque ela é o maior espelho que temos, da mesma forma que queremos ver Deus como beleza que existem, colocando nele tudo que fazemos de errado. O fato mais importante no processo de conscientização é a total inversão que fazemos, querendo crer que o ato de ver causa-nos prejuízo. Tal ideia ocorre devido à oposição sistemática que fazemos contra a realidade, pretendendo substituí-la pela nossa imaginação. E como a consciência é a voz da realidade, a voz de Deus, como diz o povo, nós a desprezamos. Queremos crer que somos os doadores de tudo o que existe de bom, de maneira que o próprio Criador seja beneficiado pelo que fantasiamos. Não há problema algum que nos cause dano, mas todo perigo está em nossa atitude de não querer ver o que existe, colocando em seu lugar a fantasia que criamos. Passamos tão rápido pelo tempo que cada minuto, cada ação, cada semente, cada sentimento bom, não aproveitado, é a própria vida perdida. O que temos atual, afinal de contas, de disponível é o tempo, pois, na essência, somos imodificáveis. Estamos assistindo ao desmoronamento da maior fantasia que o ser humano elaborou em sua existência, a perenidade do elemento material. Todo grupo de indivíduos que sempre usou das riquezas físicas para se aliear da verdadeira realidade está atarantado. Felizmente, grande parte da humanidade
tem uma concepção diferente, e esse grupo silencioso é que vem conservando a humanidade em algum equilíbrio. O ser humano trocou a verdade por sua fantasia, Deus por sua imaginação, querendo crer agora que o infinito está no que pensa. Deste modo, pensando que o petróleo, as florestas são inacabáveis, eles o seriam, como se a fantasia fosse onipotente e a realidade medíocre. O Criador deveria ser pequeno e o homem incomensurável. Devido à descoberta que realizei sobre a inversão psíquica, tenho possibilidade agora de notar a tremenda confusão que fazemos entre as nossas atitudes e a própria verdade. Façamos na imaginação de que o Criador age mais ou menos como nós, com um pé na realidade e outro nas negociações do momento, procurando esquecer sua condição de perenidade. Desse modo, queremos um eterno volúvel. Estou dizendo que Deus não está sentado em um trono com um livro na mão para estudar caso por caso. Ele é a beleza pura, a magnificência total. Nós é que giramos ao redor disso do modo que nos permitimos. O processo psicológico, denominado projeção, explica um fenômeno curioso: a colocação de Deus nas instituições como se ele lhes tivesse dado exclusividade. Assim sendo, fizemos um hiato desnecessário entre nós e a verdade, criando um fosso aparente entre o mundo e o Criador. Teoricamente, todos sabemos que qualquer coisa que exista pertence à verdade, porém, fizemos uma divisão imaginária entre o universo divino e humano, exatamente como dividimos o próprio interior, doando um ao Criador e outro à nossa imaginação. A verdade, sendo tão magnificente, jamais deveria ser abandonada, se não tivéssemos feito a inversão, vendo-a como mentira. Dessa maneira, quando vemos as igrejas vazias, podemos desconfiar de que está havendo qualquer erro grave de percepção por parte tanto dos seus pastores como dos fiéis. Eu acredito que seja a consideração errônea que fazemos do Criador. Deus é visto como um colega, com o qual conversaríamos depois da morte, esperando uma barganha a respeito de nossos atos, como se fôssemos deuses também, e não queremos perceber que tudo foi resolvido aqui e por nós mesmos. O que o ser humano aprecia, o que ele aprecia mesmo é a realidade.
ele pensa muitas vezes que prefere a fantasia devido à inversão que faz. No entanto, sabe que, apesar de tudo, o seu engano, sua felicidade está na aceitação da verdade. O homem está ligado indefectivelmente à verdade e só conseguirá relacionar-se bem com todas as coisas na medida em que estiver bem entrosado com a sua própria realidade. No entanto, ele precisa ter sempre uma mente que essa verdade não foi ele quem criou, mas deve se constituir em seu porta-voz para que consiga exatamente relação com um universo cada vez maior. Na próxima aula veremos sobre a inveja universal e sobre a teomania. Vamos ouvir bastante vezes esse texto sobre a inversão, que isso vai nos ajudar a ficarmos mais esclarecidos. Fica com Deus. Namastê. Vamos continuar o livro do Dr. Norberto Kepp, Glorificação. Vamos falar hoje da inversão na página 16. No ano de 1977, depois de imensas dificuldades no trato dos indivíduos em psicanálise, comecei a notar um fator que se tornou fundamental na percepção da atitude neurótica, o processo de inversão. Desde que nascemos, iniciamos um processo de entrar em contato com o mundo e todas as suas coisas em uma sequência limitada. A isso podemos dar o nome de revelação, que é praticamente o centro de toda a existência. No entanto, o homem fez uma inversão em seus conceitos, principalmente sobre a vida, a verdade, querendo vê-las como algo iníquo para si mesmo e passando mesmo a acreditar que seriam produtoras de grande sofrimento. Deus nada criou deste modo, ditar que seriam produtoras do grande sofrimento. Deste modo, criou um sistema social invertido, seja no âmbito político, econômico, etc., que se tornou um pesado fardo para si mesmo. A inversão que o ser humano realiza é sempre em relação à verdade, não a aceitando. Isso acontece toda vez que negamos, omitimos ou alteramos a realidade. Queremos pensar que para permanecer no bem, teremos de sofrer os açoites da realidade, como se ela fosse um castigo imposto pela vida sobre nós. Tentamos pensar ainda que o mundo precisa de nós, que a humanidade perderia muito com a nossa morte. Nero, que até o próprio Criador se beneficia com a nossa existência. O primeiro passo para a percepção da origem da psicopatologia foi o fato da inversão psicológica, através do qual tentamos colocar tudo ao contrário em nosso interior. A fantasia